Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal No Alvo e nós vamos a mais um corte da live de ontem, né? Fizemos uma live aí explicando algo e passando um vídeo que foi feita a tradução para o português. Esse vídeo é americano, né? De um americano que está explicando e aí ele tem imagens ali comprometedoras sobre tudo o que aconteceu naquele dia fatídico, né, do dia 10 aí deste mês. Mas antes de irmos para esse vídeo, eu quero avisar você que temos ajudado 100 famílias com cestas básicas todos os meses, também distribuindo bíblias para essas famílias que têm necessidade. Além disso, nós temos ajudado aí 17 aldeias indígenas através do pastor Paulo e do ministério missionário que ele tem em Cananéia. São ali mais de 200 crianças indígenas ajudadas também e alimentadas. Além disso, são missionários que nós temos ajudado aqui no canal e também nós temos feito aí doações para a Uniasec para cuidar de 38 crianças, entre jovens, crianças, adolescentes e pré-adolescentes e também recém-nascidos. Se você quer continuar ajudando nesta obra, temos orado por você que tem ofertado todo dia, além também de jejuar pela sua vida. Hoje estaremos levando o nome de cada um que tem ofertado no monte, para que Deus venha prosperar poderosamente a sua vida, não só financeiramente, mas em todas as áreas da sua vida. Então, se você quer participar ajudando essas pessoas, é simples, é só apontar o seu celular aqui para esse QR Code, o seu aplicativo bancário e fazer o seu Pix de qualquer valor, tá bom? E também você tem o Pix aqui, que é o 44.512, é o CNPJ, tá? 44.512 263 1000 ao contrário 55. Repetindo, 44.512 263 1000 ao contrário 55. Que Deus abençoe e prospere muito a sua vida em nome do Senhor Jesus. Bora então agora para esse vídeo. Este conteúdo aqui ele está em inglês, tá? Mas eu fiz a tradução para português com inteligência artificial. Mas eu vi que tanto a tradução, né, ficou muito realista ao que ele fala de verdade. E eu peguei umas outras imagens aqui. Primeira coisa que eu quero falar para você, querido. Não é, não é teoria da conspiração, ok? O que ele vai mostrar aqui é real, são imagens reais. Eu mesmo tirei a prova dessa imagem que ele vai mostrar aqui, ok? Dessas imagens que ele vai mostrar aqui. Não se preocupe, porque você não vai ver líquido escorrendo para lado nenhum, porque na hora que iria jorrar isso, foi dado pausa e também foi desfocado o rosto, ok? Mas você vai entender que aquilo que eu falava para você que eu não acreditava que tinha sido. Lembra da primeira live que eu falei sobre o Charlie Kirk, que eu falei, gente, não foi aquele rapaz, não foi aquele menino que fez isso. E todo mundo não, vocês não, né? Porque vocês também são inteligentes. Muitas pessoas aqui falou também acho que não, por causa da onde, né? Pegou, né? Então, da onde pegou e foi, não teve saída. Eu falei, se é de um, segundo eles, era um daqueles rifle que é usado muito em caça, com mira telescópica, aquilo lá é como se fosse um fuzil, né? O tiro atravessaria, pegando no pescoço, atravessaria, não teve ponto de saída. E eu falei e eu frisei bem isso, aonde a imagem mostrava, mas agora com essa revelação que eu vou mostrar para você, agora o negócio fica estreito. Mas Anderson, quem foi? Não sei. Eu acho que o buraco é muito mais embaixo e que houve ali sim algo feito que não tem a ver com isso, vamos dizer assim. Sim, o menino lá, segundo o pessoal falou, era de esquerda? Não sei, mas eu acho que não tem a ver com isso. Não tem, foi algo ainda pior, ok? Preste atenção nisso aqui. A oficial do FBI é falsa, seja por conhecimento ou por ignorância. Vamos fazer um monólogo inteiro e falar sobre muitas dessas coisas depois que eu mostrar isso a vocês, mas se você não levar mais nada deste vídeo, precisa ver isto.
E nesse vídeo, você pode ver o mesmo, o que parece ser a bala descendo. Preste atenção nesse negocinho branco que aparece ali, ó. Tem um barulho, inclusive, do estampido aí. Do nada aparece um negocinho branco ali em cima. Preste atenção onde está o círculo. Você pode ver o mesmo, o que parece ser Ah lá. a bala descendo e Ah realmente lá. se alinha com o próprio disparo. Então este vídeo foi criado por um amigo meu que é fuzileiro naval. Você vai vê-lo aqui no final. Este é o ângulo em que ele está mostrando de onde veio o disparo, mostrando onde Charlie estava sentado e o Olha aonde... Vocês estão ouvindo o som, tá bom para vocês? Só para mim saber, porque ontem ficou sem som, aí deu problema, né? Tá saindo o som, né? Olha a diferença. Aonde saiu aquele... Aonde tá o X aqui, é onde saiu o buraco, onde apareceu o buraco pra gente. E aí falaram que era o rapaz que estava lá na frente, né? Que estava mais ou menos nessa direção. Então, tem uma armação muito forte em tudo isso aí. E aí, aonde apareceu aquele brilho, vocês vão entender agora, porque a imagem vai ser forte, mas a gente embaçou ali, vocês não vão... Não se preocupe, ok? Sinto muito por estar tendo que mostrar isso de novo. O som está saindo, está perfeito, ótimo. Mas preste atenção nesse risco que ele fez. Tá? Imagine que esse risco está vindo por trás e a imagem, o X ali é onde vai sair. E agora você vai ver o restante. ângulo do tiro, que vai corresponder a este vídeo aqui, no qual, infelizmente, vamos borrar o rosto do Charlie, mas mostraremos o que for necessário para provar que se tratava de uma ferida Preste atenção onde está o círculo. de entrada e saída. Então você vai vê-lo circular a área destacada ali, e logo depois verá a ferida de saída correspondente, uma fração de segundo depois, como seria de se Você vai dar esperar, pausa. Aí. de uma ferida de entrada e Você viu? saída. Então, nesta filmagem, você pode ver claramente que Charlie é atingido pelas costas do lado direito e há respingos de sangue saindo da ferida de entrada imediatamente após o disparo. Isso. Dei o pausa bem na hora. Você tá vendo? Aquilo ali não é um fio de cabelo gigantão, não, tá? Isso aqui, esse movimento que ele faz, e eu falei para vocês naquele dia que era... tava muito estranho tudo isso. Olha aonde entrou. Ali é onde está o círculo. Olha o líquido vermelho saindo. O primeiro arco é meio Viu? para baixo, como se estivesse apenas jorrando da ferida de entrada, e então o segundo disparo corresponde ao momento em que a cabeça dele meio que se projeta para frente, e aquele fluido então se projeta para cima. Em relação a esse movimento. Então você pode ver aquele segundo respingo se lançando para o ar. Isso é algo que eu não tinha visto até hoje. Eu vi isso pela primeira vez ontem à noite, já tarde, e decidi que isso precisava ser divulgado imediatamente porque ninguém que eu conheça está falando sobre isso. Então, um grande agradecimento ao meu amigo que realmente encontrou isso e criou este vídeo. Você vai vê-lo aqui em apenas um momento, mas vamos olhar mais uma vez para esse disparo. Você vê a bala entrando naquela área circulada, o sangue espirrando para baixo e depois para cima. E em seguida, imediatamente depois, você vê a saída bem aqui com a pele sendo perfurada. E então, a ferida de saída aparece. E novamente, essa não é uma distância longa para uma bala percorrer, seja qual for o calibre, seja 5.56, 308, 3006, isso nem está mais em debate. Não importa qual calibre o matou. O que importa é que a narrativa oficial não é verdadeira. Para quem não entendeu, ô Maria, preste atenção. Quando você leva um estampido, eu vou falar dessa forma, mas você vai entender. Tem um buraco de entrada e tem um de saída, dependendo do calibre, ok? E esse calibre que fez isso não é qualquer calibre, ok? Então, você tem aonde veio o primeiro líquido vermelho, saiu da cabeça ali, de trás da cabeça, e depois varou pelo pescoço. Então é da altura, da posição que o cara acertou, mirou aqui a nuca e saiu no pescoço, ok? Só para explicar aí a irmã que não está entendendo aí a questão do furo aparecer no pescoço, é onde saiu. Por quê? Lembra que eu falei para vocês, gente, é estranho, porque o sangue jorrar na direção que levou, eu falei a palavra, o líquido jorrar na direção que ele levou, o estampido ali,
onde apareceu o furo, jorrar daquele jeito, ele não levou ali. Eu falei para vocês, para mim parecia mais que estava saindo do que entrando. Lembra? Ok? Lembra? Ah lá, tem até gente explicando. Geralmente o líquido vermelho sai pela saída do projétil. Ok? Exatamente. Eu servi quartel, vi muita coisa, a gente fez muita coisa lá e eu lembro de todas as informações. Novamente, se o FBI sabe ou não que está mentindo, isso é uma prova 100% conclusiva de que Charlie Kirk foi baleado na parte de trás da cabeça e a bala saiu pela frente da garganta dele. Todas as evidências apontam que Charlie baleado por trás, do lado direito, incluindo esse pequeno respingo de sangue visível aqui, contra o fundo branco, a hemorragia extrema na frente do pescoço, que corresponde a uma ferida de saída, a perda extrema de sangue, não importa o calibre. Essa distância, essa quantidade de tecido não é suficiente para a maioria. Olha isso. Se fosse ali no pescoço, ok? Se fosse ali no pescoço, ele não faria isso, a cabeça dele até se achata, ela tem um impacto que ela dá uma achatada. E ele move a cabeça para a direção, no caso dele, para a esquerda dele, para a nossa direita, porque o projétil bateu ali atrás e vai para frente. Como seria no pescoço com a brusa pulando dessa altura? Só do projétil passar perto, a brusa não pula, não tem furo na brusa. Entende? Tem furo depois na saída, né? Eu acho que talvez apareça um furo depois. Mas na hora que bate ali atrás, ah lá, você não tá vendo pescoço nada. Então é complicado, né? Maioria das balas se expandir. 99,9% das balas não se expandir em uma distância tão curta. A maioria delas precisa de 12 a 14, até 16 polegadas, às vezes, de tecido para se expandir adequadamente. Além disso, o fato de Charlie ter ficado tenso está correlacionado e prova que ele foi atingido na coluna. Isso é uma lesão na coluna. Em qualquer animal abatido no pescoço ou na região dos órgãos vitais superiores, quando você atinge a coluna, o animal cai imediatamente porque corta a medula espinhal. Exatamente o que vemos com Charlie, ele fica tenso. O movimento da cabeça dele também está relacionado a ter sido atingido na parte de trás da cabeça. A cabeça dele vai para frente de repente, depois ele fica tenso e você vê ele desfalecer, soltar o microfone, e foi uma filmagem absolutamente traumatizante. Entendi, Marina, perdão. Entendi, tá bom? Desculpem por ter que mostrar isso de novo para vocês, mas isso precisa ser visto e discutido porque vai ser suprimido pelo algoritmo. Então certifique-se de compartilhar isso com seus amigos, seus familiares, salve este vídeo, gente, faça então, o que for preciso. Esse vídeo, na verdade, foi enviado para o canal por um amigo meu que é fuzileiro naval e eu esqueci de mostrar o final do vídeo aqui. Então esse é o meu amigo que realmente fez o vídeo. Quero apenas mandar um alô para ele. Vou deixar as redes sociais dele linkadas na descrição abaixo. Mais uma vez, foi ele quem me chamou a atenção para isso. Esse vídeo é dele, ele que criou isso. Ele fez os desenhos e me enviou para que eu pudesse usar e mostrar para vocês do que estamos falando. Ele diz, já fui baleado várias vezes, 3 vezes para ser exato, e eu conheço feridas de entrada e saída. Tenho treinamento extensivo com armas de fogo, tanto nos fuzileiros quanto no mundo civil também. Parece que Charlie foi baleado na parte de trás, do lado direito da cabeça, e a bala saiu pelo pescoço dele. No momento em que vi o vídeo e ele ficou tenso, pensei, isso parece um tiro na cabeça, dado o fato de que ele ficou rígido. Isso é algo muito comum de acontecer com um tiro na cabeça. Então esse cara, mais do que qualquer um, saberia como é uma ferida de entrada e saída no próprio corpo, literalmente de perto, em 4K HD, como dizem. Então, se alguém é qualificado para falar sobre isso, é esse cara. Ele é um cara super legal, então por favor, dê uma olhada no trabalho dele. E eu realmente agradeço por ele ter me enviado isso, porque até ele me mandar, eu simplesmente não tinha visto nada parecido. Agora eu queria ter certeza e garantir que aquilo não era uma filmagem adulterada. Então fui a um dos vídeos originais que vi postados no dia do assassinato do Charlie. E bem aqui, eu dei uma pausa onde você pode ver aquele respingo de que estou falando, vindo do ferimento de entrada. E você pode ver isso em câmera lenta. Esse cara, nesse vídeo, na verdade está falando sobre o F e isso na camisa dele e o anel, algumas outras coisas que realmente não tem nada a ver com o assunto. Então isso aqui é uma prova real, ele desacelerou esse vídeo perfeitamente. Inclusive nesse vídeo aí, o cara tá falando, ele tá de colete. Aí eu até cheguei a comentar que eu achava que ele tava de colete, muita gente falando, né, que ele está de colete,
Mas tem fotos e vídeos da mesma, que aí eu andei pesquisando, e que dá para ver até o bico, né, do peito dele. Bico que eu falo na camisa, quando salta, sabe? Aparece o bico assim saltado, porque ele tá de camisa branca, a camisa era apertada, e aí pegaram fotos de lado, tal, ele ali sentado. Então ele não tá realmente de colete, ok? Não tá de colete. Então vamos lá, continuar aqui. Você vê o sangue bem aqui escorrendo da cabeça dele pelo ferimento de entrada. E a bala está vindo daqui, descendo por aqui. Isso, mamilo. Ok, aperta o play. E lá vai. Então, novamente, eu queria confirmar que as imagens que eu tinha visto originalmente não foram de Olha o fato sangue, gente, adulteradas de jorrando nenhuma ali, forma. o líquido. Então você pode ver aqui também um pedacinho ali embaixo e na verdade ele sobe um pouco fora do quadro aqui na minha gravação de tela. Então você pode ver claramente a entrada, a saída e depois, claro, a parte que não podemos mostrar aqui no YouTube. Portanto, uma evidência irrefutável de que ele foi baleado na parte de trás da cabeça. Para mim, está claro como o dia. Agora, isso pode ser difícil de engolir para muitos de vocês e, sem dúvida, os personagens não jogadores que simplesmente acreditam na narrativa, assim como os milhares e centenas de milhares de bots, provavelmente vão me atacar neste vídeo porque estou mostrando a verdade. Vou responder você, Roselaine. Primeiro, qual vídeo você viu o rapaz admitindo? Ele falando. Ele falando. Até agora, pessoas disseram que em depoimento, pessoas de lá, no WhatsApp dele, ele mandou pro fulano dele. Até agora, nada. Essa é a verdade. Você não tem um vídeo dele admitindo, você não tem um vídeo dele falando fui eu. A família dele fala que ele foi criado dentro da igreja, a família dele é cristã, ele foi criado desde pequeno dentro da igreja. O pai dele entregou porque apareceu a foto dele. E mesmo que ele falou não, o pai dele entregou. Porque era o FBI estava procurando ele. Agora, quer dizer, talvez o pai dele tenha ido lá, levado ele e falado: ó, não foi ele, vocês estão mostrando a foto dele. O que está acontecendo? E de repente, não, foi ele e pronto. Eu acredito que ele foi lá. Eu já contei essa história para vocês daqueles meninos lá que explodiram lá, colocaram bolsas lá na maratona, lá nos Estados Unidos, e explodiu. Eu já contei essa história para vocês, quem lembra, né? Esses 2 irmãos, eles estavam lá e segundo um amigo deles que depois que contou isso, deixou de existir, você entendeu, né? Contou isso, falou e deixou de existir. Por que será, né? O que aconteceu? Ele falou, esses 2 rapazes aí, que eles receberam uma ligação: "Olha, agora você vai trabalhar com o governo, tal, você vai trabalhar para o FBI, para a CIA ou coisa assim", e falaram para eles que eles teriam que fazer uma missão, pagaram até para eles fazerem isso, e essa missão era, levar uma bolsa, né, e deixar em tal lugar. Eles levaram essa bolsa, que era a bolsa deles, eles tinham uma bolsa vazia, e segundo consta, tem como, se você pesquisar, você vê uma câmera que soltaram aí, que um cara vai e troca as bolsas. E depois a bolsa, bum. Quando for atrás dos meninos, o irmão dele mais velho, eram 2 irmãos, o irmão mais velho sai nu. A polícia vem, cerca a casa, sai para fora a polícia para não acontecer nada. Eles saíram nu, o mais velho saiu nu, sem nada, na frente da casa, e uma caminhonete da polícia passou por cima dele. E não só passou, como passou e voltou. Depois, o menino, o menor que viu, o irmão menor, correu e se escondeu. A polícia pegou e falou que ele tentou atacar eles e cortou a garganta dele. Ele sobreviveu, mas ele perdeu as cordas vocais e está preso num negócio de psiquiátrico lá até hoje, sem poder sair. Essa é a história. Quem contou essa história não está mais vivo, porque era amigo deles, ok? Quem contou não está mais vivo, ok? Então,
Mas quem foi? Vou pedir para vocês compartilharem este vídeo para que essa mensagem se espalhe, para que mais pessoas possam ver a verdade sobre o que aconteceu com Charlie Kirk. Quero dar uma olhada nesta foto agora. Presta Esse cara atenção está nisso. falando sobre esse É isso que eu vou arbusto aqui mostrar. no canto superior esquerdo da foto e ele dá um zoom nele. E ele está dizendo que realmente parece suspeito. Realmente parece suspeito. Parece que há uma pessoa bem aqui e parece que há um rifle aqui que a pessoa está segurando. Uma mão aqui, uma mão de apoio, uma imagem meio borrada, mas Eu quero mostrar isso aqui para vocês. Eu vou terminar de mostrar o vídeo, depois eu quero mostrar isto aqui para vocês, como uma pessoa se passaria nessa situação aí. dá para ver claramente que isso não é só um arbusto. Isto aqui é o tom de pele de um ser humano. Isso corresponde a uma cabeça humana, cabelo e um rifle exatamente no formato de cruz de um AR-15 com uma mira montada. Então, parabéns para esse cara por encontrar essa foto e procurar, como ele disse, durante horas, passando por fotos e vídeos até ver isso. Isso se alinha 100% com o disparo real que agora provamos que não foi feito pela frente, mas sim pela parte de trás do Charlie. Isso se encaixa exatamente com a trajetória da bala e com a entrada e saída do ferimento que o Charlie, que mostramos, que vimos aqui na câmera. Então, pessoal, este é um assunto muito pesado. Eu não quero acreditar que isso seja possível, que o FBI, consciente ou inconscientemente, deixou isso passar. E vou deixar isso para vocês especularem. Não estou acusando ninguém de nada. Tudo o que sei é que, com certeza, Charlie não foi baleado pela frente. Está muito claro que ele foi baleado de lado, muito provavelmente por esse arbusto aqui em cima. E eu não estou dizendo aqui que o menino não tem envolvimento. Pode ter, ok? Pode ser que tenha. Pode ser que soubesse de tudo, né? Até porque os vizinhos disseram que aquela semana anterior ali ao fato, houve muita movimentação estranha na casa dele, né? De carros diferentes, carros que não costumavam aparecer lá, nem tinha essa movimentação. Então, houve muita movimentação estranha na semana, né? E isso os vizinhos contaram, ok? Esse homem no arbusto, chame como quiser. Isso ficou muito claro para mim. Que há muitos NPCs, muitas pessoas indo atrás de mim e de outros que estão tentando buscar a verdade. E é tão importante não deixar que eles silenciem sua voz pelo Charlie, por este país, realmente pela Constituição, por tudo o que defendemos, pela liberdade. É imprescindível que continuemos a fazer perguntas e buscar a verdade quando está tão claro que estão mentindo para nós. Então, agradeço muito todo o apoio que vocês me mostraram na semana passada e estou tentando descobrir a verdade. Tudo o que peço é que vocês compartilhem este vídeo. Deixe-me saber o que você pensa nos comentários abaixo. Então tá aí. Agora eu quero mostrar para vocês. Vou capturar a tela aqui, que agora dá para mim. Vai ser essa aqui mesmo. Olha só. Vocês estão vendo vocês aí. E agora, tá vendo isso aqui? Eu já vi isso no exército, tá? Ele se fantasiou aí, mas não é, por exemplo, eu estou mostrando porque é a posição que eles falaram que aquela pessoa estava, se tiver uma pessoa ali no arbusto. Ah, Anderson, mas não parece um arbusto. Tá aparecendo agora? Tá vendo que tem dois aí, né? Um de um lado, do lado esquerdo, e o outro que o negócio que sai bolinhas aqui, né, que eu não posso falar, tá aqui quase embaixo, ok? Tá vendo que são dois? Agora, acho que você tá conseguindo ver aí, né? Tá. Aqui, ó. Parece um arbusto agora de longe? Tá conseguindo ver? Só tô mostrando aqui na mesma posição, tá vendo? Olha isso aqui, tá tão escondido que quase não dá para ver, né? Ó, outro no pertinho da árvore, do lado direito da árvore aqui, tem um de novo aqui, ó, vestido de arbusto. O que vocês acham disso? Pode ser que seja, né? Pode ser que seja que estivesse ali, né, fantasiado, escondido ali para isso, né? Bom, eu achei muito estranho primeira vez que eu vi, eu comentei isso com vocês. A gente comentou aqui num vídeo que aquilo ali não poderia ser ferimento de entrada, mas sim de saída, né? E, enfim, e
Agora, mas ele está envolvido, não está envolvido, isso aí, não sei. Para mim, tá muito estranho tudo isso. E aí, deixa a sua opinião aí, o que que você acha de tudo isso? O que que você pensa? Não sou o dono da razão, estou apenas colocando para você fatos. Então deixa a sua opinião aqui embaixo, deixa seu like, compartilha, comenta e se inscreve.